Olá, meus amigos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus através de suas escrituras, amém? Pessoal, estaremos lendo hoje Hebreus de número 4. Olha que a palavra nos ensina. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenham falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, o que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra realizada. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns daqueles naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas e não entraram. Por causa do quê? Da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia. Chame-o hoje. Ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para todo o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus ela é viva e é eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ou seja, ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos teus olhos, os olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem nenhum pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de nossas necessidades. Amém? Graças a Deus. Pessoal, olha que lindo. A gente vê que é literal, o complemento do que a gente leu ontem, sobre o povo que estava sendo resgatado do Egito, os hebreus, para ser levado para a terra de descanso, a terra de Canaã que emana leite e mel. E a gente viu, meus amados, ali em Hebreus 3, o fracasso de muitos de Israel ao entrar no quê? No repouso que Deus lhe concedera, E serve de séria advertência a todos os cristãos, inclusive nós que estamos lendo isso hoje. O autor de Hebreus aqui está explicando para mim, para você, o que esse repouso significa para os cristãos e está mostrando por que e como se encontra disponível para nós hoje. Amém? Pessoal, para nós encontrarmos, para nós caminharmos para esse descanso que está prometido para todos nós, onde o Senhor enxugará todas as lágrimas do rosto dos justos, a gente tem que viver em uma obediência, meus irmãos. Viver um estilo de vida conforme a palavra de Deus nos ensina, porque está deixando muito bem claro que todos aqueles que foram rebeldes, desobedientes, incrédulos com a palavra de Deus, eles não entraram no descanso. Amém? Então, de advertência para mim e para você, se você quer entrar no repouso do Senhor, no descanso de Deus, que é a grande vinda de Jesus, que Ele voltará para buscar o teu povo, nós temos que servir a Deus e seguir esse padrão de vida. Amém? Então, ele está falando aqui que a trágica
incredulidade de uma geração inteira de israelitas lá no deserto, que a gente leu em Hebreus 3, né, age como um aviso que aos cristãos de hoje também, para que possam entrar no repouso de Deus, ainda oferecido a seu povo fiel. É o que está sendo dito aqui em Hebreus 4, quer dizer, as portas ainda estão abertas. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, as portas ainda estão abertas. Ainda dá tempo da humanidade de se arrepender dos maus caminhos. Ainda há tempo das pessoas ouvintes que estão ouvindo a palavra hoje se arrependerem dos maus caminhos, das velhas condutas que Cristo já exortou, que Cristo já ensinou que é certo, para a gente, meus amados, viver uma vida digna, para podermos alcançar essa excelência, alcançar, meus amados, essa dádiva que não é favor merecido, mas sim é a graça, é o amor de Deus para com a humanidade. Amém? Então, meus amados, isso é o que Deus está oferecendo para o seu povo, para aqueles que são fiéis, aqueles que vão resistir os dias maus, aqueles que não vão se corromper, aqueles que não vão se prostrar para outras coisas a não ser Deus. Amém? Então aqui a gente está vendo que foram pregadas as boas novas, né? A respeito disso, que está dizendo que é a tradução de uma única palavra grega, né? É a única palavra que está dizendo. As boas novas é o evangelho, né? É o que Deus trouxe através de Jesus Cristo para a humanidade. O que significa que as boas novas foram anunciadas para eles, mas o povo desobedeceu, o povo foi incrédulo, o povo foi rebelde, foi idólatra. O que aconteceu? Eles ficaram de fora, eles não entraram, só entrou Josué e Caleb. Amém? E os jovens, que eram pessoas de 20 anos para baixo, o restante não entraram, porque desobediência. Amém? Então, aqui a gente está vendo que foram proclamados, né, aos israelitas ali, tudo isso, as boas novas, eles também puderam ouvir as boas novas, e eles não deram ênfase, não deram crédito. Eles não viveram as boas novas. E hoje, meus irmãos, nós estamos vendo que a humanidade também muito vem recusando as boas novas, porque confronta. A palavra de Deus, o evangelho, meus irmãos, confronta o homem. O homem, né, vamos dizer aqui, o homem sanguinário, o homem que realmente está caminhando para um estilo de vida que corrompe. Corrompe as boas novas, corrompe o quê? O que Deus ensina. Então, meus amados, o homem que quer ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, esse, meus amados, vai receber a grande recompensa. O que é recompensa? A vida eterna. Aquele grande dia onde o Senhor vai coroar a todos que foram o quê? Fiéis a Ele. Né? Uma geração que foi o quê? Fiel e temente a Deus. Então, a gente vê que a geração mais antiga lá, que foi liderada por Moisés, eles falharam em entrar no repouso de Deus, a terra prometida, Canaã. Deuteronômio 12:9 a gente vê isso, né? Por causa de sua falta de fé, eles não entraram, foram incrédulos, né? E do mesmo modo, o evangelho de Cristo, meus amados, foi proclamado aos leitores dessa carta de Hebreus, né? O autor aqui os convoca então para o quê? Para o repouso de Deus. Ei, fiquem firmes, não desista, não desfaleça no meio do caminho, não deixa o exterior, né, trazer para o seu interior coisas ruins para que você possa desacreditar do que Deus está dizendo, né? Então, antes que a sua incredulidade venha impedi-los, também como impediu aquele povo, né, de entrar no descanso do Senhor, tomem prudência, né? Tenham prudência do que vocês deixam do exterior vir para o seu interior, né? Vamos ser prudentes com tudo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente puxa para o nosso eu, né? Se não for conduzente da palavra de Deus, se não for condizente, se não for estar baseado aqui, estruturado no que Deus ensina, meus irmãos, joguemos fora. Amém? Independente de quem esteja vindo as mensagens, se não estiver, né, fundamentado na palavra de Deus, isso é anátema. A palavra de Deus mesmo disse, vinha um anjo aqui, meus amados, um anjo, né, um anjo de luz, e vim pregar outra coisa que não seja a palavra de Deus. O próprio Deus fala assim, recuse, é anátema, não provém de mim. Então, meus amados, vamos ter cuidado, né? Nem tudo que diz, né, Jesus é verdadeiro, nem tudo que estão dizendo da palavra de Deus é verdadeiro. Tem muita gente, meus irmãos, que estão distorcendo os valores, né? Estão colocando acréscimos na palavra de Deus que não são condizentes com o que Deus de fato está dizendo. Amém? Para que isso, meus amados, venha, né, ali consumir a nossa fé de uma forma errada, né? Então, em nome de Jesus, vamos ter prudência para que nós possamos viver uma vida digna, uma vida, né, realmente respaldada na palavra de Deus. Amém? Porque desde a fundação do mundo, o repouso da criação de Deus, né, é aquilo que é o modelo, é o tipo de todas as experiências de repouso posteriores. O que Deus está prometendo,
né? O repouso de Deus. O tema tem início, meus amados, no repouso do próprio Deus, né? Logo após a criação de todas as coisas. O fato lá de Gênesis não faz menção à noite do 7º dia da criação. Ele forneceu a base para alguns comentaristas judeus ali concluírem que o repouso de Deus há de durar por toda a eternidade. Amém? Então havia um repouso esperando pelo povo de Deus, mas grande parte da geração lá do Êxodo não conseguiu entrar nele. Por quê? Porque foram incrédulos, porque foram desobedientes, foram pessoas que não temeram a palavra de Deus, né? Deixaram que as circunstâncias totalmente distorcer o que eles acreditavam. Deixaram o caminho deles tomarem uma outra proporção, não aquela que Deus instruiu mediante Moisés. Então, assim como muitos israelitas lá não haviam entrado no repouso de Deus na terra prometida, Davi, né, ao longo dos anos depois de Josué haver ali liderado os israelitas e ingressarem na terra, ele advertia a sua geração para não endurecer o seu coração, a fim de que pudesse entrar no repouso de Deus, que nós lemos lá em Hebreus 3, a partir do 7. E tal como Davi, o autor de Hebreus, convoca aqui a geração atual a responder a Deus hoje também, que é o dia do arrependimento. Amém? Assim como Davi estava também dizendo, né, há milhares de anos posterior, ei, se você ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Quer dizer, se você estiver recebendo agora a notícia das boas novas, que é o que eu estou fazendo para você, não endureça teu coração. A fim do quê? De que você possa entrar no repouso de Deus naquele grande dia. Assim, Davi estava fazendo a mesma coisa com o povo naquele tempo. Hebreus, né, quem escreveu Hebreus aqui, falando a mesma coisa também posterior a Davi. E assim, de geração em geração, meus amados, nós estamos aqui, nós que somos tementes ao Senhor, que recebemos do Espírito Santo de Deus, né, a palavra, estamos também transmitindo isso. É o dia do arrependimento e esse dia é hoje. Nós temos, meus amados, que tomar, né, postura diante de Deus e como Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz em mim a tua santa vontade. Todas as pessoas que realmente se rebaixaram como eu, para que Deus pudesse usar eles da forma que o Senhor quisesse, todos eles fizeram o quê? Com excelência. O que Deus, né, ali destinou para cada um. Isso todos, mesmo. Se você vê Maria mesmo, né, a mãe de Jesus, mesma coisa. Quando o anjo apareceu para ela, ela falou assim: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, independente do que seja. Eu só sou tua serva, faz em mim. Para concretizar o quê? A palavra de Deus. Todos. Paulo, mesma coisa. Davi, mesma coisa. A obediência, meus amados. A obediência agrada o coração de Deus. Amém? Sejamos obedientes. Vamos nos arrepender de todas as coisas que nos afastam da presença deste Deus poderoso, o único Deus vivo. Amém? Para que em tudo nós sejamos mais que vencedores. Então a palavra grega para repouso neste versículo é diferente da palavra usada, né, em alguns passos aqui de Hebreus. A palavra aqui significa descanso do sábado. E somente nessa passagem encontrada, né, no Novo Testamento, os judeus geralmente ensinavam o quê? Que o sábado prenunciava o mundo vindouro, falando de um dia que seria sempre sábado, quer dizer, sempre descanso. É o dia que o Senhor revelou para a humanidade que quando Jesus voltar para buscar o teu povo, ele enxugará todas as lágrimas dos santos. E a partir daquele momento não haverá mais tristeza, mais dor, mais fadiga, não haverá mais roubo. Ali será simplesmente a glória de Deus revelada através do teu Filho. E todos aqueles que forem vencedores, aqueles que realmente forem fiéis, né, e cumprirem teu chamado aqui na terra, serão chamados filhos de Deus, benditos de meu Pai, e vão ser recebidos pelo Cristo, pelo Jesus nosso Senhor. E ali nós entraremos, meus amados, para a eternidade, para com Deus, para todo sempre. Amém? É muito profundo, meus amados. O homem não tem compreendimento, né? Não é assim, limitado. O homem não consegue discernir de fato o que é isso. Deus revela algumas coisas, Deus revela algumas pontinhas, né? Mas, meus amados, é muito profundo, né? Só naquele grande dia mesmo, todos que estiverem conectados nessa aliança com Cristo poderão ver e desfrutar disso que é eterno. Amém? Então, esse é o repouso de suas obras. Isso significa o repouso de tudo que nós estamos sofrendo em terra, né? Pode ser que se refira ao que? O repouso no qual os cristãos entrarão quando terminarem seu trabalho para o reino de Deus aqui na terra. Glórias a Deus por isso. Apocalipse 14, 13 fala, olha, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva aí, João,
Felizes os mortos que morrerem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito Santo. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então, meus amados, olha só o que foi revelado para João Batista, João, discípulo, quando ele foi elevado, né? Ele foi transportado para o céu em espírito. O Senhor ali levou ele até os céus, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. E ali ele pôde ver, meus amados, muitas coisas. E coisas que ele não pôde nem escrever, que o Senhor não permitiu. E ali foi revelado a ele, né? O Senhor escolheu ele para revelar para ele. E ali o Senhor disse assim, olha, então ouviu uma voz do céu dizendo, o Senhor dizendo para ele, escreva, João, escreva aí, felizes os mortos que morrerem no Senhor de agora em diante. Por quê, meus amados? Porque agora todos que morrem aqui, eu falo fisicamente, né, que estão na aliança de Jesus Cristo, posterior a Jesus morrer por nós na cruz do Calvário, posterior a isso, o Espírito Santo de Deus está dizendo, sim, eles descansarão das suas fadigas, tudo que a gente sofre aqui na terra, pois as suas obras os seguirão. Então, meus amados, vale a pena. Tá sofrendo? Tá chorando? Tá pagando preço por servir a Deus? Só de você estar servindo a Deus, você já paga um preço muito alto. O quê? Negar a si mesmo todo dia. É luta sobre luta, mas o Senhor traz vitória. Mas, meus amados, o grande descanso, a grande recompensa, o grande bema está para ser revelado naquele grande dia, quando a gente morrer aqui nessa terra, para receber o galardão, né, o grande descanso de todas as nossas fadigas. Amém? É o que Apocalipse 14:13 está dizendo. Glórias a Deus por isso, meus amados. Então, sabe, vamos procurar sempre estar fazendo a vontade de Deus. Ao incluir o quê? A si mesmo, junto com os seus leitores. Todos nós que estamos lendo isso aqui, meus amados, as Escrituras de Deus, temos que ser praticantes dela. O autor aqui quer exortar todos os crentes, meus amados, né? Muita gente brinca com essa palavrinha crentes, mas o que significa crente? Aquele que acredita, aquele que não duvida, aquele que não cria empecilhos para acreditar na verdade, na palavra de Deus. A serem o quê? Serem diligentes. Vamos ser, né, diligentes com a palavra de Deus, meus amados. A fazer todo o esforço para entrar naquele grande descanso. Pois o repouso aqui não é automático, não é simplesmente assim, espera aí que já vai acontecer, não. Exige muito empenho e dedicação minha e sua, né? O perigo está em que os cristãos de hoje, como os israelitas lá do passado, não persistiram, mas eles caíram em desobediência. E hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão achando que é tudo muito instantâneo, né? É tudo assim muito rápido. Aceitei a Jesus, acabou meus problemas. Pelo contrário, iniciou os teus problemas, porque agora tu vai ter que pagar preço. Agora você vai ter que ouvir e aprender o que Jesus disse. Ei, agora toma a tua cruz e siga-me. Negue a si mesmo todos os dias. Então, meus amados, o evangelho é cruz, o evangelho é o que? Arrependimento, é negação, é negar o que o mundo te oferece para receber o que? O que vem de Deus. E o que Deus te dá, meus amados, 99,9% é espiritual, não é físico, né? As pessoas enganam-se em servir a Deus pensando que vai receber só riqueza aqui na terra. Pelo contrário. Como Deus falou ali em cima, ali, que revelou para João lá em Apocalipse. Felizes aqueles que morrem. Deus se alegra quando uma pessoa morre em terra. Por quê? Porque aquele que está com ele vai subir agora para a eternidade. E essa é a alegria de Deus, de ter todos os seus filhos para perto, não longe. Nós, quando estamos aqui na terra, por mais que ele está conosco, mas, meus amados, ainda a gente está vivendo um plano terreno. O propósito de Deus é salvar todos. Então todos aqueles que cumprem a sua missão, como Paulo fez, eu combati o bom combate, venci a minha carreira aqui na terra, agora eu tô pronto para receber o meu galardão. Então a alegria de Paulo era a mesma alegria de Deus, de realmente concluir a sua obra aqui como Jesus concluiu e ser recebido por Deus nos céus. Essa é a alegria do Pai. Todos aqueles filhos que são obedientes vencem o processo aqui na terra para ser recebido por Ele no céu. Amém? É isso que nós temos que aprender, meus amados. É isso que Hebreus está exortando a todos os crentes a serem diligentes para ter essa conduta, esse caminhar. Amém? Todo o esforço meu e teu aqui na terra, meus amados, vai ser recompensado por aquele grande repouso, aquele grande descanso que será a eternidade com Cristo. E isso não é automático, exige muito empenho e dedicação da minha e da tua parte.
Então, o perigo que nós estamos lendo aqui, meus amados, de todos os cristãos, de todos que estão ouvindo a palavra de Deus e não estão cumprindo, não estão praticando, né, é cair na mesma desobediência que os israelitas lá caíram. O povo lá, os hebreus que saíram do Egito e não persistiram na obediência e caíram em desobediência lá no deserto e simplesmente todos eles morreram e não tiveram a salvação. Amém? A palavra de Deus, meus amados, é o padrão de medida que Cristo usará no juízo. 2 Coríntios 5:10, Paulo ensina isso para o pessoal. Ele fala assim: olha, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam maus. Quer dizer, o que você está fazendo aqui em terra está sendo contabilizado e você vai receber a tua recompensa. A tua recompensa vai ser sobre coisas boas ou sobre coisas más? Você que decide. Você que decide. Você está plantando para a eternidade ou você está plantando o quê? Para a morte eterna? Você que decide. É uma escolha minha, é uma escolha sua. Amém? Está sendo muito bem clara a palavra de Deus sendo pregada, meus amados. Paulo estava explicando literalmente todas essas coisas. Eu e você decidimos. A mensagem de Deus é viva e ela é eficaz, penetrando as partes mais íntimas do ser humano. Olha o que ele diz aqui, é muito profundo, né? A ponto de separar aqui assim, ó. Olha o que Hebreus está dizendo. A ponto de separar a alma do espírito. É muito profundo. Isso é uma espada de dois gumes. Amém? Então, meus amados, nós temos que ter o discernimento. Discernimento, que diferencia o que é natural do que é espiritual. Assim como os pensamentos, as reflexões e também as intenções, que são os desejos. É o que Deus está dizendo aqui através da palavra de Hebreus. Deus, ele discerne, ele separa as intenções do coração. Ele conhece lá o profundo, meus amados. A boca pode estar falando uma coisa, mas o coração pode estar cheio de outra coisa. A boca pode estar falando um monte de coisa mansa para você, um monte de coisa maravilhosa que te agrada. Você até chora de ouvir o que a pessoa está falando dos lábios, né? Sai como se fosse um mel, mas o coração às vezes está com ódio, está com rancor, está cheio de guerra. Davi diz isso lá em Salmo 55, né? A respeito do teu filho que se rebeliou contra ele. Quer dizer, a boca era, né? Falava só coisas maravilhosas, mas o coração estava em guerra. Amém? Então, isso nós temos que ter o discernimento sobre os nossos pensamentos e também sobre as intenções do nosso coração. Isso sobre cada pessoa. A palavra de Deus, enfim, aqui expõe, meus amados, as motivações naturais e as espirituais do coração do crente. Aqui nos Hebreus a gente vai ler muito sobre isso. Ele enfatizando a respeito disso, sobre as intenções, as motivações de todos os crentes. Amém? A expressão aqui que Deus fala que tudo está nu e patente aos teus olhos, né? Nu e patente significa o quê? Uma completa exposição e clareza diante de Deus. Todos terão de prestar contas a Deus, que tudo vê e tudo conhece. Tudo Deus vê, tudo Deus conhece, meus amados. Nada fica oculto dele. Romanos 14, a partir do 10, Paulo fala a mesma coisa. Fala assim, olha, portanto, você, porque julga seu irmão? E por que você está desprezando o teu irmão? Pois todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo. Amém? Então, meus amados, olha o que Paulo está dizendo. E lá em 2 Coríntios 5,10, voltando, ele fala também a mesma coisa. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, como a gente já leu aqui em cima. Então, essa parte aqui, né, que discorre sobre, posterior a tudo isso que nós estamos dizendo, ele fala aqui sobre o sumo sacerdócio, né, o sumo sacerdócio de Cristo. Amém? Então, o assunto mencionado aqui em Hebreus 2,17 é o quê? É reintroduzindo aqui o que a gente vai ler aqui em Hebreus 4, 14, 16, discutindo resumidamente em Hebreus 5, a partir do 1 ao 10, considerando o quê? O detalhadamento, né? Os detalhes a respeito do nosso sumo sacerdote, que é exatamente o quê? Tal como dele nós precisamos. Nós precisamos de Cristo, meus amados. Ele sim, pode purificar o pecaminoso coração humano. Deus pode, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, transformar o homem de pecaminoso para ser
restaurado e transformado para ser puro, como Deus é. Sejamos perfeitos como Ele é. Amém? Então, meus amados, tudo isso que a gente está lendo aqui é muito perfeito. É muito perfeito. Né? Sobre voltar ao assunto do sumo sacerdócio de Cristo, em Hebreus 2,17 a gente leu sobre isso. E aqui temos, ele indica o quê? Propriedade. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote de Israel, ele atravessava o pátio e o véu no tabernáculo, para então penetrar no Santo dos Santos, que é o Santíssimo Lugar. Lembra quando a gente lê que ali o sumo sacerdote amarrava uma cordinha na cintura dele, dependendo do tempo que ele demorasse lá, podia puxar que estava morto, porque se não tivesse em santidade, plena santidade, era fulminado na hora. Porque o Santo dos Santos é onde realmente a presença de Deus estava. Naquele período da história, meus amados, era assim que se encontrava a presença de Deus. Agora, através de nosso Jesus, nosso Salvador, todos nós temos agora a misericórdia do Espírito de Deus, que está entre nós. E a gente vê, meus amados, o quanto a humanidade tem pecado contra Deus, e Deus tem tido paciência com a humanidade, de tentar fazer o quê? Através do Espírito Santo de Deus, convencer o homem para que se arrependam do mal. Imagina se fosse do mesmo jeito do passado, todos estavam mortos. Amém? Então, meus amados, porque a longanimidade da parte de Deus. Nosso sumo sacerdote penetrou nos céus, na presença de Deus, onde ele se assentou à destra do Pai. Hebreus 1:3 a gente leu sobre isso. Seu nome e título, Jesus, Filho de Deus, enfatizam o quê? As suas duas naturezas, a sua humanidade e a sua divindade. Ele viveu, meus amados, como homem aqui na terra. E ele venceu todas as tentações por mim e por você, para deixar claro que eu também e você também consegue. Através do quê? Da divindade dele que está no Espírito de Deus, ajudando a mim e ajudando a você. O mesmo Espírito que estava em Jesus quando ele estava andando em terra, cumprindo a sua missão, é o mesmo que está em mim e você. Então, meus amados, as mesmas coisas que foram ditas para Jesus, ensinadas para Jesus, conduzia Jesus, direcionava Jesus a realizar tudo aquilo, é o mesmo que está em mim e você. Então essa natureza é a mesma. Nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que ter a mesma conduta. Temos que andar como Jesus andou. Amém? Glorificando a Deus nos pensamentos, nas atitudes, nas falas. Em tudo temos que glorificar a Deus. Amém? Então compadecer implica aqui sofrer. Sofrer. Jesus sofreu por mim e por você. Então expressa o que? O sentimento por outro, de quem já experimentou também sofrimento. Jesus também já experimentou, meus amados. Ele foi tentado em tudo. Jesus passou por todos os graus de tentação. Hebreus 2,18 a gente vê sobre isso. Mas sem pecado. Ele não pecou em nada. Nada Jesus pecou. Amém? 2 Coríntios 5:21, Paulo fala assim, olha, Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, meus amados, não tinha outra solução para purificar a humanidade depois do pecado, a não ser o Filho de Deus vir em forma de homem, limitado à terra, para, através de um homem entrou o pecado e por um homem saiu o pecado. Né? Adão caiu e trouxe o pecado para a humanidade. Jesus desceu da sua glória, despojou de tudo que ele era. Filho de Deus, todo-poderoso. Ele desceu, ele se despojou disso, ele não tinha mais. Ele desceu como um homem, nasceu através de uma mulher normal, nasceu e cumpriu, meus amados, o seu chamado, amém? E foi totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi fiel em tudo, ele nunca pecou na vida, para mostrar para mim e para você que é possível, através dele é possível viver uma vida sem pecado, amém? Eu não estou dizendo que eu e você vamos ser que nem Jesus assim, sem pecado para todos sempre. Não, meus amados. A gente sim está propício a pecar, mas não viver em pecado. Através do Espírito Santo de Deus, nós somos aprendidos todos os dias a viver uma vida de santidade. Amém? Então, somente quem não se rendeu ao pecado pode conhecer a intensidade total da tentação. E Jesus não se rendeu à tentação. Eu e você estamos aprendendo a não se render também, porque a tentação vai vir. O inimigo sabe exatamente onde você é fraco, onde eu sou fraco. Ele sabe exatamente onde ele consegue tentar te pegar, tentar me pegar. Mas nós não podemos, meus amados, se render a qualquer tipo de tentação. Amém? Porque o Senhor não permite que nenhuma tentação seja maior do que eu e você possamos suportar. Então o que você está passando, você consegue suportar. Com a força de Cristo,
você suporta, você vence, você pula essa etapa, dando glórias a Deus, vitorioso, amém? Através do poder de Jesus. Então, cheguemos aqui, está dizendo, é a mesma palavra grega traduzida em Hebreus 10, 22, né? Que contraste com ficar afastado para que não morra no Antigo Testamento. Então, os leitores judeus da epístola, meus amados, e seus antepassados, certamente cresceram ouvindo estas palavras. João Batista, ele resume, né? É bem admirável o que ele faz, essa diferença, né, em sua apresentação de Jesus. Ele fala assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. João 1,29, você lê sobre isso. Não haverá mais a morte de animais e nem sacrifício. Nunca mais o sumo sacerdote terá acesso exclusivo ao Santo do Santo. Não é mais para uma pessoa só interceder pela humanidade. Não é mais só uma pessoa, né? Um sumo sacerdote que entra, fala com Deus e responde para o povo. Não. A confiança é a mesma palavra traduzida aqui por ousadia, lá em Hebreus 10, 19. Significando aqui coragem, audácia, destemor. Os cristãos agora devem aproximar-se corajosamente de Deus em oração, porque dele é o trono da graça, e o nosso sumo sacerdote se chama Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Hoje, eu e você temos a rica oportunidade que o povo do passado não tinha. Eles encobertavam seus pecados, eles sacrificavam animais que não tinha nada a ver com a história, para poder o quê? Viver, né, ali de uma vida normal. Eles pecavam e colocavam o pecado no animal, sacrificavam o animal para ser encoberto, não perdoado, era encoberto. Agora, através de Jesus Cristo, ele pagou o preço, e eu e você temos acesso ao exclusivo lugar que é o Santo dos Santos, que é diante da presença de Deus Pai, mediante o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus por isso. Hoje você tem a oportunidade de dobrar teu joelho, falar com o Pai e o Pai te ouvir. Hoje você tem a oportunidade de dobrar teu joelho e ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser restaurado de toda a sua fraqueza, restaurado de todas as suas limitações, porque Deus tem o melhor para mim e para você, porque o Filho dele morreu por nós para nos trazer a vitória. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, meus amigos. Deus abençoe, fique na graça e na paz de Jesus.